Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro de Bov, Trade, Valuation e Cibersegurança. Vamos aqui para a apresentação sobre comprar criptomoedas sem KYC, que é sem você se identificar, ser anônimo na exchange, e os erros fatais ensinados pelos influencers de criptomoedas. A maioria dos canais que falam sobre isso, eles não têm noção sobre cibersegurança, sobre anonimidade, tá? O objetivo da apresentação, deixo bem claro, é se defender de criminosos. Porque se criminosos sabem as suas informações que estão nas exchanges e todas as suas transações e o quanto você tem de criptomoedas, você pode ser atacado. Se você é invisível, então você se mantém anônimo nas criptomoedas, você está protegido contra sequestros, ataques diversos criminosos. Certo? Então, quais são os inimigos que podem roubar suas criptomoedas se você não for anônimo em exchanges? Então, quando você não é anônimo em exchanges, o que pode acontecer com você? Agentes da Receita Federal de certos governos corruptos do mundo inteiro, afora, têm acesso à informação e vão divulgar para criminosos em troca de dinheiro todos os dados de sua declaração DIE. O que acontece? Quando você vai num banco, você tem 100 mil na sua conta e você saca 10 mil, a funcionária do caixa, ela sabe que você tem 100 mil. Porque ela acessou sua conta e liberou lá os 10 mil para você. Se alguém subornar ela e pagar para ela, ó, eu vi você atendendo aquele rapaz lá, eu quero investigar aquele rapaz que sacou 10 mil, então eu te pago aqui R$1.000 para você divulgar o quanto que está na conta dele, etc. Ela vai falar se ela for subornada. Se ela aceitar o suborno, a grana ali, né, para ela se corromper. Então, quando um ser humano sabe de algo, ele pode divulgar por dinheiro. E existem certos países que a bandeira, né, ela é verde e amarela e tem um triângulo assim, né? Então, a parte da bandeira do país é isso. Pode ser um país do mundo dos sonhos lá do Mágico de Oz. O Mágico de Oz pode ter vários países lá, e um desses países tem esse tipo de bandeira. Então não estou falando sobre um certo país em específico desse mundo, mas um país específico, há impunidade para quem vaza a informação. Não acontece nada, termina tudo em pizza. Então quando você divulga, faz uma declaração de imposto de renda e diz que tem milhões em carteira X, carteira Y, você tem milhões em Ethereum, milhões em Bitcoin na carteira X, milhões em Ethereum aqui. Esses corruptos vão divulgar para criminosos. Eles vão ficar de olho em você, podendo, né, te sequestrar e obrigar você. Ou então quando você está na sua casa ali lavando a sua casa, eles entram ali, sequestram você ali e obrigam você a passar as criptomoedas para a carteira dele. Então não declarar, não deixar certos governos saberem o quanto de criptomoeda você tem, é questão de segurança. Banco, se você tem milhões no banco, um criminoso não vai conseguir sacar os milhões para a conta dele, e mesmo que ele sacasse isso para ele fugir com o dinheiro, ele seria rastreável, né? Porque os bancos são centralizados. Com criptomoedas, por ser descentralizado, você não pode deixar as pessoas saberem o quanto que você tem em criptomoedas, ou ficar em um estado de pseudo-anonimidade, certo? Policiais corruptos que terão acesso a informações e venderão ou usarão criminosos para lhe assaltar, sequestrar ou lhe expor. Isso é feito graças à impunidade contra policiais e militares em certos países corruptos e injustos. Então, em um certo país corrupto e injusto, pode ser um país lá do mundo de Oz, que tem verde e amarelo na bandeira, tem uma bola azul na bandeira. Nesse país, por exemplo, teve um caso de uma juíza que investigava um certo comandante de polícia por corrupção, etc. E esse comandante matou ela. Esse comandante está ganhando, mesmo na cadeia preso, ele ganha o salário dele de 40 mil, sei lá. Ou seja, você está pagando seus impostos, quando você zera os seus milhões de lucros em criptomoedas, caso você tenha, tomara que tenha, você vai pagar imposto para o governo, você está pagando o salário desse criminoso.
Ele tinha que ser expulso da polícia, não era para ele estar ganhando isso, certo? Era para ele ter sido até condenado à morte. Você tem casos de policiais que o entregador de comida não quis subir lá no apartamento dele, ele desceu, perseguiu o cara e deu um tiro na coxa do cara e depois foi para a delegacia, falou que foi legítima defesa, saiu armado, não foi preso. Não aconteceu nada com o cara. Porque existe uma máfia de criminosos, policiais, comandantes, delegados, chefes de polícia, juízes. Existe uma máfia de vagabundos dentro da própria corporação policial, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. E essas impunidades ocorrem, certo? Então, policiais, eles têm acesso a todo tipo de investigação que fazem sobre você. Eles podem ter. Então, se você está sendo investigado por policiais, por alguma equipe da Polícia Civil, Federal, etc., essas informações que estão obtendo pela investigação está ficando tudo lá no HD, em algum lugar lá dentro dos quartéis generais das polícias por aí, desse país. Se algum vagabundo lá de dentro, que trabalha lá dentro, que trabalha fardado, que tem distintivo, souber dessas informações, eles vão vender para traficante. Então, se descobrirem que você está utilizando criptomoedas, vão saber e esses lixos humanos vão mandar traficantes, criminosos te atacar, ou eles mesmos vão te atacar para roubar suas criptomoedas, para te extorquir, etc. Porque existe impunidade em certos países. Então, nesse país, né, que tem verde e amarelo na bandeira, um policial, quando vai preso, ele fica na prisão de policial. Nos Estados Unidos, um policial que vai preso, ele fica preso junto com criminosos. Então, aquele policial que matou aquele negro, George Floyd, ele já quase morreu por 22 facadas, 2 tentativas de homicídio dentro da cadeia. Ele está sofrendo o inferno na Terra, e é bem feito. Ele é um psicopata criminoso que tem que ser punido mesmo. Mas no Brasil, a corrupção é generalizada. Então, qualquer policial está suscetível a entrar na corrupção e ir para o lado do crime e te prejudicar. E o pior bandido que existe são policiais corruptos, né? Porque eles têm as tecnologias de investigação, rastreamento da polícia, eles estão disfarçados, eles têm autoridade. Então é o pior tipo de bandido que existe. E em certos países, no Brasil deve estar cheio desse tipo de gente, né? Vocês podem aí pensar e concluir que está cheio desse tipo de lixo nesse país. Então você tem que tomar os devidos cuidados no ponto final. Certo? Você não pode deixar saberem o que você está fazendo com criptomoedas, porque vão te roubar, vão te assaltar, vão te matar por causa de criptomoedas. E são agentes da própria corporação de certos países. Do Brasil, talvez isso aconteça. E de sua conclusão. Certo? Então, esse vídeo é para combater criminosos e não para impedir a execução da justiça, né? O objetivo aqui não é impedir a execução da justiça usando técnicas para destruir todo o trabalho das forças policiais, mas é para combater criminosos que são das próprias forças policiais de certos países e do Brasil também, né? Provas de um governo corrupto e impunidade, né? Então, né, tem um certo país aí que você tem lá um espião russo que é descoberto que é espião e o cara vai ser liberado para a Rússia. Olha lá o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, toda a barbaridade, né? Soldados vão lá, abusam das mulheres, né? Abusam das crianças, fazem um estrago enorme. E nós temos um espião em um certo país que foi pego, foi provado que ele é um espião e o cara vai ser liberado para a Rússia dentro de alguns meses. Ao invés de mandar ele para os Estados Unidos, vai mandar ele para a Rússia de volta, impunidade plena. Ou seja, se existe impunidade para um espião russo, imagina para você, brasileiro, que é um cidadão brasileiro. Então você tem que se defender
e combater esses tipos, os criminosos que são agentes da lei, mas são criminosos na realidade. E o vazamento de dados do governo por hackeamento ou vazamento de dados da corretora por hackeamento ou corrupção. Ou seja, você vai na exchange, sei lá, você vai na BingX, ou você vai na CoinEx. Muita gente fazendo vídeo hoje, março de 2024, sobre a CoinEx, né? Você vai lá e você deposita só criptomoedas na CoinEx ou na BingX. A BingX acho que acabou sem KYC. E você não precisa fazer KYC mais. Você opera ali à vontade, está tudo certo. Mas vamos dizer que você faz KYC na CoinEx ou na própria... várias exchanges aí. Coinbase. Você vai lá na Coinbase e você coloca ali uma identificação sua. E o que acontece? A Coinbase fica ali com os dados tranquilos. Mas existem pessoas corruptas ali dentro. Ninguém sabe, nem a própria Coinbase sabe. Elas podem vender esses dados. Os funcionários da Coinbase vão saber os seus dados, vão saber quem você é. Eles podem vender. Se eles forem abordados, podem dar dinheiro para eles, alguém dar dinheiro para eles, para que eles revelem os dados. Monitorem suas operações. Ou seja, quando você vai para uma exchange de criptomoedas, você tem que garantir que a exchange de criptomoedas não sabe quem você é por nenhum meio. Eles não podem, eles vão ver a conta, eles não podem saber que você é você. Certo? E existem várias coisas que identificam você. O seu e-mail, você usa um e-mail. Esse e-mail identifica você. Você se cadastrou, não fez KYC, mas se você se cadastrou com esse e-mail que te identifica, acabou. Né? Você está identificado. Aquela conta vai ser associada a você. Então, primeiro ponto, erros e ilusões, né, que muitas pessoas acham que estão sem KY, não são anônimas nas exchanges. Então, muitos influencers de criptomoedas, eles estão dizendo, basta depositar criptomoedas, pegar cripto, deposita. Só cripto, fiat não, né? Fiat, real, não, dólar não. Pix não, né? Transferência TED não. Mas comprou por fiat no P2P, do P2P. Você comprou, ou da exchange aqui no Brasil que você comprou. Vou colocar aqui BRA, tá? Que é a exchange do Brasil. Você comprou aqui no Brasil, ou comprou de um P2P, passou para cripto, da cripto, você vai para exchange sem KYC, perfeito, você está anônimo, errado. Precisa de mais mecanismos que não te identificam. O que te identifica quando você vai para uma exchange que você não faz o KYC? Você abriu a conta e não faz KYC. O seu IP. Então, quando você vai para a internet, existe um número que te identifica, que é chamado de IP. O seu ISP, que é aquele fornecedor de internet, aquele que você paga, fornece internet, ele vai te dar um número IP. Então, você entrou na CoinEx ou na BingX, ou em qualquer exchange que não requer KYC, e você está com o seu IP normal, é você que está ali, aquela conta é você. Então, você tem que obscurecer o seu IP e colocar um IP, colocar IP Tor aqui da rede Tor descentralizada para que você então fique anônimo no que diz respeito ao IP. Daí existem vários outros erros. Às vezes a pessoa anonimiza o seu IP, mas ela entra na exchange e comete outros erros. Outro ponto, comprar criptomoedas em exchange sem KYC usando VPN. VPN, o que acontece? Existe o servidor da VPN. Então o seu IP, vou chamar de IP2, né, que vai ser diferente do seu IP1. O seu IP1 que está aqui, ele não vai existir quando você vai para VPN. Então vai aparecer, deixa eu só... Vai aparecer na exchange o seu IP2. O IP da VPN pode ser de outros países. Só que é o seguinte, existe um servidor da VPN. E nesse servidor da VPN estará o seu IP real. Estará o seu IP real aqui dentro. Então quando você contrata Proton VPN, quando você contrata
quando você contrata qualquer tipo de VPN. Muitas VPNs dizem que é a prova de balas, etc. Mas todas as VPNs que se diziam a prova de balas e que realmente eram a prova de balas, a Europol e o FBI, eles fecharam esse site. Então as VPNs que funcionam, elas são fechadas, Todas as VPNs que existem, que estão em andamento, elas não são fechadas, é porque as autoridades conseguem saber do IP2, que é o seu, por exemplo, ele está associado ao IP real que está dentro do servidor da VPN que está fornecendo esse IP2. Com a rede Tor, que é descentralizada, ou com a rede I2P, que também é descentralizada, isso aqui não acontece. Então, muitos influencers também que não entendem sobre segurança digital, não entendem sobre a parte de anonimidade, eles estão oferecendo VPN, dizendo que você vai ficar anônimo sem KYC, porque você está invisível, porque você está usando um IP de uma VPN lá da Alemanha, mas o seu IP está aqui dentro. E VPN não é confiável. As que estão funcionando é porque a Europol, o FBI e outras agências governamentais, elas conseguem acessar os IPs que estão ali dentro e o que eles estão usando. Tá? Você tem que usar a rede Tor para realmente ter chance de ficar anônimo, porque não existe garantia de anonimidade. Então, um outro erro é isso, usar VPN. Se cadastrar em Exchange usando um e-mail que lhe identifica o que é possível identificar com o e-mail que você usou o seu telefone ou um e-mail de recuperação que lhe identifica. Então, você vai. Por exemplo, muita gente fala do Proton e-mail. Mas se eu criar um e-mail no Proton e-mail, se você usa o seu telefone, ou se você usa um e-mail de recuperação, porque para criar esse e-mail do Proton e-mail, eu vou ter que usar um telefone ou um outro e-mail. Então, se eu uso um e-mail do Gmail que eu uso lá para o YouTube, etc., que é meu, que todo mundo sabe que é meu, que é público, que está relacionado ao meu canal. O Proton e-mail é anônimo. O seu e-mail foi cadastrado no Proton e-mail com um e-mail que te identifica. Então isso está registrado dentro do Proton e-mail. Então, se autoridades acessarem, vão saber que você é dono daquele Proton e-mail. Então, se eu criei o Proton e-mail X, 1x, né? Vamos colocar o nome X1x. x1x@protonemail.com. Aí eu vou para a Exchange. Tem como descobrir que sou eu, ou seja, qual foi o e-mail que foi cadastrado esse Proton e-mail ou qual foi o telefone que foi cadastrado esse Proton e-mail. Pronto. É o Leandro, que é dono desse e-mail e é dono dessa conta da Exchange que está movimentando milhões, etc. Pronto. Já tem o meu fingerprint de identidade garantida aí. Certo? Cadê os influencers que fazem vídeos sobre KYC falando sobre isso? Certo? Então, você acha que está anônimo, mas não está. Tá? Dá para te rastrear e é necessário técnicas mais avançadas para você criar um Proton e-mail que realmente seja anônimo, ou seja, dentro do Proton e-mail, após o registro, ou de qualquer outro e-mail, quem for verificar como foi cadastrado, qual telefone foi cadastrado, qual e-mail foi cadastrado, não vão conseguir identificar quem é o dono. Daí você está anônimo. Certo? Então você está em um e-mail. O pior ainda, né, se você tem uma exchange da qual você cadastra um e-mail que realmente é seu, daí é mais fácil ainda. Não adianta você ficar sem fazer KYC se você usou o seu Gmail, o e-mail do seu Gmail, o seu YouTube, que te identifica e você vai para essa exchange. Tá? Só que tem um porém. Quando você vai para uma exchange e você opera muitos valores, se você usa um Proton e-mail anônimo, a exchange pode bloquear a sua conta porque elas não sabem quem é você. Então você vai para a Binance, é melhor você fazer com um Gmail mesmo, que te identifica, para Binance saber que é você mesmo, daí você movimenta os seus bilhões ali dentro. Tá? E quando se trata de valores gigantes, é melhor você não ser anônimo, porque infelizmente as exchanges vão cobrar talvez. Certo? Mas para valores menores, daí dá para você se arriscar com contas
anônimas e com anonimidade completa para fazer transações pequenas. Mas transações de milhões, o melhor é se identificar, porque senão a corretora, a exchange, vai bloquear todos os seus fundos ali, certo? Agora, para poucos valores, de pouco em pouco ali, você fica anônimo. Se ela bloquear, pronto, você perdeu pouco dinheiro, sai fora e vai seguir seu caminho em outro meio para você operar suas criptomoedas. Então, então esse erro do e-mail, os influencers não falam, é só chegar lá, colocar sua criptomoeda ali e você não precisa dar sua foto, dar documento, nada, você faz a operação tranquilamente. É claro que a exchange não vai pedir KYC, porque está todo mundo fazendo isso. Então eles já sabem quem é você. Já sabem quem é você pelo seu IP, pelo seu e-mail, pela própria VPN, eles consultam lá com os donos da VPN lá, e os donos da VPN fornecem o IP, te identifica, vai no Google Maps, já vai achar sua localização, sua casa, porque já identificaram o seu IP. Enfim, você se lascou. Você se lascou. Então não é tão simples assim como andam falando. Que você vai ficar sem fazer o KYC e tá tudo certo. Não é tão simples assim. Usar sistemas operacionais fracos em segurança, como Windows, iOS, Android e até Mac. Então, está usando esses sistemas operacionais que são visados. Tem muito hackeamento e muitas vulnerabilidades nesses sistemas. Esses sistemas são fechados, então podem ter backdoors muito bem desenvolvidas ali, difíceis de detectar, que ninguém sabe, mas só um grupo seleto de pessoas, né, que descobriram essas vulnerabilidades e estão vendendo softwares para governos que vão comprar e vão hackear. É o caso do Pegasus da NSO lá, que vendem para um monte de governo aí, e os governos estão atacando os celulares das pessoas e sabendo tudo que acontece ali dentro. Né, por vulnerabilidades zero click, ou seja, vulnerabilidades que basta você estar usando o WhatsApp, por exemplo, que vão hackear o seu WhatsApp e entrar dentro do seu celular. Não tem defesa. Zero click não tem defesa. Então, você está fazendo tudo certo, né? Você resolveu esse problema da VPN, resolveu esse problema aqui do IP, resolveu esse problema aqui de um e-mail anônimo, você criou um e-mail anônimo, mas você está num sistema vulnerável. E mesmo que não esteja vulnerável, ele pode ficar vulnerável a qualquer momento. E daí, acabou, você dançou, você vai ser identificado. Usar MAC address original em sistemas operacionais suspeitos como Apple e Windows, que vazam seus dados mesmo usando a rede Tor. Então, mesmo você usando a rede Tor, tanto o Windows quanto a Apple, tem várias reportagens sobre isso, que eles vazam dados dos usuários. Várias formas. Né? Então, se você instalou o Windows e a Apple e o Mac, ou está usando o iOS, o sistema te identificou, sabe seu IP original, sabe que é você, né, e você está usando também um MAC address, né, que é o identificador do dispositivo. Cada dispositivo tem um MAC address, que é o endereço do dispositivo. Esse computador tem um endereço MAC address, o roteador tem um endereço MAC address, né, o celular tem um endereço MAC address, porque é uma forma dos equipamentos se comunicarem também além do IP. Além do IP, existe um MAC address também que identifica cada dispositivo numa rede, tá? Então, quando você comprou um computador, um celular, tá lá na loja que você comprou tal número de série que veio com tal MAC address, certo? Então você está usando o MAC address original de sistemas suspeitos, mas poderia ser até Linux, poderia ser até um sistema Linux, ou poderia ser até o próprio sistema operacional Tails, que é um dos mais seguros do mundo. Aí você vai numa rede que é pública, por exemplo, e nessa rede você se conectou e o seu MAC address não está spoofado, ou seja, ele não está camuflado. É o MAC address original. Então vai ficar registrado nessa rede que você se conectou com esse MAC address. Aí vamos dizer que você também não tem criptografia na comunicação e o seu IP não é o original daquela rede. Vão identificar que é você. Porque pelo seu dispositivo, que tem esse MAC address, quando você comprou na loja, se forem na loja, vão verificar na rede
O MAC address vai estar lá registrado na rede, no roteador, no sniffing que está na rede. Pode ser uma rede pública, uma rede de outro lugar, ou do seu próprio ISP. E vão investigar da onde vem esse MAC address, qual foi o equipamento, vão verificar o número de série desse MAC address do equipamento e vão ver quem comprou esse equipamento e vão ver que é você. Porque você foi na loja, comprou o equipamento que tem esse MAC address e rastrearam você pelo MAC address. Então você tem que expulsar o seu MAC address. Principalmente quando você vai para redes públicas. Quando você está na sua rede pessoal, né, também é perigoso. Agora, programas vulneráveis da Apple que vazam seus dados podem vazar dados dentro do dispositivo. Então você está lá com o dispositivo iOS e daí a Apple consegue pegar todos os dados do dispositivo. Então pegou lá o MAC address desse dispositivo e foi você que comprou esse dispositivo. Então mesmo que você esteja na rede Tor, conectado na rede Tor, certo? Totalmente anônimo, vai para o quartel-general, headquarters, né, da Microsoft e da Apple, esse MAC address. E daí é só investigar quem comprou, aonde que foi parar o dispositivo com esse MAC address, qual o número de série dele, vão descobrir que foi em tal loja, e você foi lá e a câmera filmou e tá tudo lá. Então você foi identificado. E daí identificaram que você foi na Exchange lá, e se cadastrou com esse celular, comunicou esse celular com esse MAC address nessa Exchange, porque os programas de dentro da Apple, de dentro do Windows, vazaram para o quartel-general deles lá de várias formas, e você dançou. Tá? E o Windows e a Apple têm relatos de cibersegurança em várias reportagens, vários pesquisadores já mostraram que isso ocorre. Né? Inclusive a Apple, até VPN, quando você coloca a VPN no seu iOS, a Apple bypassa a VPN e vaza o IP, seu IP normal para os servidores dela lá. Entendeu? Então o jeito é você não configurar a VPN dentro do iOS, mas fora do iOS você se conecta a uma rede que tem uma VPN independente do iOS. Então quando a Apple vai fazer essa jogada, seu IP continua escondido. O ideal é fazer com a rede Tor, porque VPN também não presta. Usar sistemas que possuem vários softwares para trabalho, lazer e atividades do dia a dia, para comprar e vender em exchanges ou P2P. Então, por exemplo, você usa o WhatsApp. Aí você está usando o WhatsApp no seu computador e você vai criar e-mail anônimo, usar a rede Tor, usar exchanges que não faz KYC, e vai usar todo um método de anonimidade para ser anônimo dentro dessa exchange. Só que você está usando um WhatsApp. O WhatsApp tem o Zero Click. Surgem Zero Clicks direto porque empresas de segurança que vendem armas cibernéticas para governos criam vírus, softwares, spywares para aplicar Zero Click no WhatsApp. Porque ele é muito usado no Windows também, e em celulares, etc. É o caso da NSO, né? Faz isso, e outras empresas famosas. E não adianta você ter firewall ou ser um especialista em segurança, você está usando um sistema que tem zero click. Basta você usar que você vai ser hackeado. Basta você estar conectado que você vai ser hackeado. E pronto, eles invadem lá seu WhatsApp, vão invadir seu computador. E quando você for criar anonimamente sua conta, por você estar usando um computador com vários softwares, um desses softwares tinha zero click, hackearam você por meio desses softwares, você foi identificado. O cadastramento da exchange anônimo que você ia fazer e você já foi desanonimizado. Então tem que ser um computador específico, da forma mais segura configurada, para você criar uma conta anônima em exchange para operar, executar as operações. Certo? Então, usar sistemas operacionais com softwares com licenças. Então, o que acontece? Quando você compra o Office, quando você compra programas da Apple, tá? Programas da Apple. Comprou programas da Apple,
Esses programas fazem atualizações, tá? Eles atualizam, eles se comunicam com quartéis generais de servidores, digamos assim, das empresas que fornecem esses softwares, certo? E fazem a atualização. Só que eles também podem enviar dados do seu computador para esses quartéis generais. Então, quando você usa sistemas com essas licenças, quando você comprou a licença, você pagou com cartão de crédito. Ou pagou com boleto, mas você foi identificado pelo pagamento com Pix, com boleto, que está associado à sua conta, com cartão de crédito, etc. Você comprou. Eles identificam mesmo usando a rede Tor ou VPN, ou seja, eu tenho um Windows com o Office instalado. Paguei a licença do Office. Ativei o Office com a licença que eu paguei com o meu cartão de crédito que me identifica, eu sou o dono daquele software. Aí, o espertalhão aqui usa a rede Tor para ficar anônimo. Mas quando o Office vai atualizar, é o Office da licença que eu paguei. Daí ele vai comunicar para o quartel-general da Microsoft, e a Apple também vai fazer a mesma coisa com certos programas, ó. Esse IP está associado a um software cuja licença tal foi comprada pela pessoa tal, no caso eu, Leandro. Então eu fui desanonimizado, porque mesmo com o IP Tor, com o IP da rede Tor, essa licença desse programa que se comunicou lá fora, foi o programa com a licença que eu paguei que me identifica. Logo o IP que eu estou usando sou eu. O IP que eu estou usando sou eu. Então se eu vou para a Exchange me cadastrar, mesmo conectado à rede Tor, fui identificado porque eu estou em um lixo de sistema usando um software e a licença me identifica, que se comunica para se atualizar com quartéis generais, entre aspas, né, de servidores ali para fazer a atualização do software. E tem que fazer mesmo, só que isso te identifica, porque você pagou a licença desse software. E tem muita gente aí que tem software que pagou a licença, pode ser qualquer um, não precisa ser só o Office, pode ser qualquer software que você pagou a licença. Você comprou um programa e você pagou a licença do programa. Esse programa, para atualizar, ele vai se comunicar com algum servidor externo. Só que quando ele se comunica com esse servidor externo, ele também indica a licença de que é um programa original. Só que você pagou essa licença, então é você. Esse IP do Tor, da rede Tor, é seu. Identifica. Então, na atualização dos programas que você pagou a licença, vai o IP do Tor junto, e daí se você se comunica com a Exchange, esse IP é seu, você foi identificado, não adianta não fazer KYC, vão conseguir achar você. Vão saber que você está em tal Exchange, fazendo transações ali, tal conta de tal IP é seu, graças às licenças que você pagou e do software que se comunica, revelando quem é você por meio desta brecha. Tá? E também esses softwares, né, eles podem captar o IP, o MAC address, que também pode identificar, certo? Usar criptomoeda de blockchain aberta como Bitcoin e mandar para uma exchange sem KYC não funciona. Então, comprou no P2P, comprou no P2P, comprou na exchange brasileira, BRA, e direto mandou para exchange sem KYC. Sem KYC. Vão saber que é você, ou seja, a autoridade de um certo país que é corrupto, tem impunidade para agentes da lei, que a justiça é injusta, entra em contato com várias exchanges, diz, ó, endereço de Bitcoin, endereço de Ethereum de blockchain aberta, pesquisa se algum dos endereços de vocês é tal, porque eu chequei na blockchain pública, o endereço X, que é de uma pessoa que comprou, que é brasileira, em uma exchange ou de um P2P, foi mandado para o endereço Y. Esse endereço Y é da sua corretora? Então a corretora pode mandar. Mandou, vai identificar que é você. Então não tem KYC, mas a corretora vai saber que é você se autoridades contactarem ela e fazerem este procedimento. E podem fazer essa varredura em várias exchanges do mundo inteiro. Algumas exchanges não vão dar informações para certas autoridades.
mas talvez deem informação mesmo assim. Tá? Enfim, isso é possível ocorrer. Agora, o ideal seria, nessa busca, nesta varredura, não vão identificar o endereço X, né, que identifica você, porque você comprou com real, etc. Você se identificou para comprar, tem associação com esse endereço Y. Então, como isso pode ser feito? Pseudo-anonimidade, ou seja, você passou por endereço Y, supostamente de alguém, então o X, ele passou para o Y, Z, D e ele está associado à rede Tor. Então, você tem a rede Tor, que você se conectou, e do X foi passado para o Y. Ele está na rede Tor. Então, se você tivesse a rede Tor com o seu IP, ou VPN, que tem o seu IP lá dentro e vão pegar, então VPN não funciona, o IP e VPN vão saber que é você. Com a rede Tor, não vão saber. Provavelmente, a chance de não saber é grande, porque o Tor gera ali a anonimidade devida. Então, quer dizer, passou do X para o Y, pode ser você, mas pode ser qualquer outra pessoa. Alguém te hackeou e mandou para o Y. Então você doou para o Y. Então você pagou algo para o Y. Daí do Y você passa para o endereço Z, que também está associado à rede Tor. Tá? Daí do Z você vai lá para a Exchange, né? Quer dizer, tem um endereço com a rede Tor. Tem um segundo também com a rede Tor. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Online pela rede on-chain, não vai ter como provar que é você. Aqui, o Y aqui, que também não vão saber que é você, pode ter doado para cá, pode ter pagado alguma coisa para cá, podem ter hackeado e passou para esse Z, e desse Z está indo para essa exchange aqui. Então a exchange não tem como provar que é você. Se perguntarem, não, mesmo que saibam que o Z foi para essa exchange, não tem como eles provarem que é você, porque você está usando a técnica de usar a rede Tor para não te identificar. Então, nos nós da rede Bitcoin, por exemplo, ou Ethereum, e o IP relacionado às transações, e a sua comunicação durante as transações está respaldada pela rede Tor. Certo? Então, para você ver que é muito mais complicado do que você parece. Eu estou provando pelos fatos que você não é anônimo fazendo o processo sem KYC que as exchanges prometem. Na realidade, elas já sabem quem é você, porque você está cometendo todos esses erros que eu estou falando para você. Agora, anotar dados de senha login da exchange sem KYC, computador em SSD, HD ou pendrive será recuperado com táticas forenses de recuperação de arquivos se ocorrer acesso físico. Então, criminosos da área de informática, que são peritos computacionais, podem invadir a sua casa para te sequestrar e para tentar provar que você tem criptomoedas. Vão acessar os seus HDs e vão usar técnicas forenses ali para identificar rastros da senha, etc., de e-mail, de exchanges para você se cadastrou, para acessar essas exchanges pelo computador aí da sua casa mesmo e pronto. Identificar que provar que você é dono daquela conta de exchange. E criminosos da parte criminosos de certos países, criminosos de dentro da própria polícia de certos países que ficam impunes e vão usar tecnologias da própria polícia para entrar na sua casa ilegalmente, sequestrar e tentar roubar suas criptomoedas, vão usar peritos forenses computacionais criminosos para tentar levantar provas para achar que você tem exchange, achar a senha, achar todos os dados ali, acessar e pronto. Provou que você tem criptomoedas, podem roubar suas criptomoedas, podem matar você, etc. Tá? Então esse tipo de crime pode ocorrer por parte de próprios agentes da própria polícia de certos países que a corrupção é generalizada e a impunidade é garantida. Então, quando você abre uma conta em exchange, a anotação tem que ser offline, da senha, e-mail,
e a senha tem que ser criptografada na escrita, ou seja, você registrou a senha da exchange, tem que estar criptografada ali na escrita, de uma maneira que a codificação dessa senha só você sabe decodificar, porque quando acessarem sua casa, verão que o papel está codificado a senha, não vão descobrir a senha. O e-mail também é bom estar codificado ali de alguma maneira, anotado em papel. E todas as técnicas forenses computacionais que esses criminosos vão utilizar para tentar te roubar, para tentar provar que você tem criptomoedas, operou em exchanges, para tentarem roubar você, vai ser frustrado. Tá certo? Então, é isso. Usar rede pública Wi-Fi ou a cabo, então, pelo MAC address, eu já falei antes. Vão saber que é você, porque podem investigar nas lojas qual MAC address pertence a específica dispositivo e vão investigar quem comprou esse dispositivo e vão saber que é você. Então você tem que spoofar, né? Você tem que usar o MAC spoofing, né? MAC spoofing para modificar o seu MAC se conectar na rede Wi-Fi, caso seja urgente fazer uma operação de criptomoedas em uma rede diferente. Você tem que modificar o seu MAC address para não deixarem saber que o MAC address do seu computador original que você comprou é o MAC address que está se comunicando nesta rede, tá? Vulnerabilidades suscetíveis na rede Wi-Fi, é melhor nunca usar Wi-Fi. Então, o que acontece, pessoal? Se você tem uma rede a cabo, tá? Você tem lá o seu roteador, tem uma redezinha a cabo e você conecta lá vários computadores nela. Para o cara acessar essa rede, né, ele teria, por acesso físico, ele conecta um cabo em outro computador e ele escaneia a rede e hackeia essa rede. Ele pode também pelo ISP. Pelo ISP. Daí você tem lá o roteador do ISP, que é a empresa que te fornece internet. Ele pode do ISP acessar seu roteador. Por isso que quando você instala sua internet na sua casa, o ISP entrega o roteador deles para você, coloca na frente dele um outro roteador para rotear também, onde você controla esse roteador. Tá? Onde você controla esse roteador. Porque esse aqui do ISP, o ISP controla. Né? Podem atacar seu roteador e controlar os dados ali, etc. Jogar um sniffing ali na rede. Mas quando você tem um roteador na frente, você cria uma rede, uma outra rede, onde você controla, porque você é o dono desse roteador. Então, a cabo, o hacker ele teria que conectar o cabo dele aqui no computador do hacker aqui, né? Agora, o Wi-Fi, você está usando, vou colocar aqui o símbolo de Wi-Fi mais ou menos. Aqui o Wi-Fi. O Wi-Fi da rua, tá? Lá da rua, alguém que para um carro lá perto da sua casa, usando uma antena mais ou menos, ele escaneia a sua rede Wi-Fi. Tá? Escaneia a sua rede Wi-Fi e se tiver vulnerável ele hackeia. Ou seja, por isso que você não deve usar o Wi-Fi. Porque quando ficar vulnerável, basta um carro perto da sua casa para o canalha atacar a sua rede Wi-Fi e te hackear. E existe uma vulnerabilidade que não tem correção. Né? E estão em processo de correção que é, até no Linux tem, no Android, né? Estavam expostos a essa vulnerabilidade Wi-Fi, onde o hacker simplesmente entrava na rede e poderia, né, snifar a rede. Que é isso? Ele vai rastrear todo o tráfego da rede, saber quais sites você acessa, etc. Por meio desse monitoramento. E daí vão conseguir te investigar, conseguir saber se você está usando um certo serviço e podem explorar esse serviço de hackear certos dispositivos da sua rede e assim ir escalando o privilégio. Então, se é possível grampear todo o tráfego da sua internet, né, podem saber que você está utilizando uma certa exchange e você está usando todas as técnicas para ser anônimo nessa exchange sem KYC. Porém, como a sua rede Wi-Fi está grampeada por essa vulnerabilidade, que foi em fevereiro aqui, tá, que surgiu,
Não sei se arrumou ainda, talvez exista ainda, que eu esqueci de checar. Podem detectar. Ah, mas eu vou estar usando a rede Tor. E se a rede Tor falha? E vaza ali durante um tempo a sua comunicação. Não é garantido que a rede Tor não vai falhar. E daí o grampo pegou aqui. O grampo da rede pegou. E foi qualquer pilantra, qualquer vagabundo que estacionou um carro lá perto da sua casa e está te monitorando. Ou de longe mesmo, utilizando grandes antenas, né? Grandes antenas com grande potencial, podem ali escanear a sua rede Wi-Fi. Então você não deve usar o Wi-Fi de jeito nenhum. Porque quando fica vulnerável, qualquer um fora da sua casa, até a quilômetros de distância com certas antenas, vai conseguir escanear a sua rede. Se estiver vulnerável, eles vão grampear a sua rede Wi-Fi. E se a rede Tor falhar, vai vazar seus dados. Se está grampeada, vão saber. Você está numa exchange, se cadastrando ali, e você será desanonimizado. Vulnerabilidades suscetíveis na rede Wi-Fi, conforme eu falei, tá? Outra ilusão sobre anonimidade nas exchanges. Eu vou minerar Bitcoin para ficar anônimo usando a rede Tor. É uma ilusão de anonimidade. As falhas que poucos sabem. Então tem muitos canais grandes falando por falta de conhecimento, por falta de percepção. E eu vou comprar uma ASIC, uma mineradora, eu vou colocar aqui na minha casa e eu serei anônimo, né? Eu vou colocar a ASIC aqui na minha casa e serei anônimo. Então, a ASIC ela vai ter que ficar 24 horas, esqueci aqui do HS, e ficar 24 horas minerando, tá? 24 horas minerando. Para minerar é assim, né? Não dá para ficar 2 horinhas e parar, você tem que ficar 24 horas. E a ASIC, ela custa aí, sei lá, 30 mil dólares, eu acho, sei lá. Tá caro. Não se produz ASICs no Brasil, que eu saiba, né? Vem tudo do exterior. Então, vem do exterior é importado. Então, governos de certos países que estão recebendo as ASICs de outros países vão ter registrado na alfândega quantas ASICs entraram no país e para quem foi. Quem foi essas ASICs? Fornecedor, né? Qual o fornecedor? Qual o fornecedor? Fornecedor. Quem são os fornecedores? Dos fornecedores investigam quais foram as lojas que compraram. Lojas, revendedores, etc. E das lojas, revendedores que compraram, quem foi as pessoas. Então, quer dizer, a SIX, quem compra a SIC é para minerar Bitcoin, é para minerar criptomoedas. Então, a inteligência, as forças militares de qualquer país vai identificar facilmente quem comprou a SIC. Tá? A não ser que quem venda a SIC seja um amigo seu do peito mesmo, e você vai pagar em dinheiro em espécie para ele, e vai fazer uma comunicação bem ali oculta para fazer essa negociação. Não pode negociar por chat, por mensageiro, por telefone, muito menos, nem pensar. E até para falar ali é complicado. Tem que escrever tudo no papel ali, a negociação, e rasgar tudo depois. Destruir para destruir essa comunicação e comprar a ZIC por dinheiro em espécie. Enfim, muito complicado. Tá? Não pode ter nota fiscal. O cara vai ter que vender para você sem nota fiscal. Então, para você comprar uma ZIC anonimamente, tem que ser de um amigo pessoal seu, e não é tão fácil para a maioria. Certo? Se você não compra uma ASIC dessa forma anônima, vão saber que você tem a ASIC, vão saber que você está minerando Bitcoin. É só ir na sua casa. Vai na sua casa, busque a apreensão, ordenzinha lá judicial garantida. Acabou, meu amigo. Vamos descobrir que você tem Bitcoin. Vamos descobrir que você tem Bitcoin. Ah, mas eu estou usando a rede Tor. Você comprou o equipamento que é garantido que quem usa esse equipamento vai minerar Bitcoin. Se tá 2, 3 anos usando equipamento, a conta de luz vai vir um absurdo. Então, a tal pessoa comprou a ZIC. Durante 2, 3 anos a conta de luz dele está um absurdo, muito mais alta. Então ele está usando uma ZIC ali dentro. O cara tem Bitcoin. Vão lá e vão identificar que na sua casa você está minerando e você não declarou, etc.
Daí não sei, pode cair em sonegação de imposto, pode ocultação de patrimônio, etc. Tá? Agora, nós temos a nossa poderosa Monero. Mineração com Monero, né, ou rodar nós de nano, ou ser validadores de nano, né? O certo seria validadores de nano. Validadores de nano. Não requer ASICs, que são equipamentos caríssimos, exclusivos para minerar criptomoedas. Então, quem compra ASIC está minerando criptomoedas, o cara pode estar escondendo Bitcoin na casa dele. Vamos atrás de todo mundo que comprou ASIC, vamos visitar a casa deles, vamos descobrir que eles estão ali não declarando Bitcoin e vamos multar eles. Ou vamos prender eles. Tá? Então, isso aí não funciona. Com Bitcoin não funciona. Porque ele precisa dessas porcarias das ASICs. Só que é o seguinte, para minerar Monero e para validar Nano, computadores normais que são usados para qualquer outra coisa. Que tem uma certa qualidade técnica, tem um certo avanço técnico, mas esses computadores são usados para outras coisas diversas. Então, o computador com a especificação X para minerar Monero. Gamers compram. Gamers compram. Crianças compram. Para crianças jogar videogame. Né? E também para mineradores de Monero. Porque a Monero ela é anti-ASIC. Mineradores. Nossa, tá feia a letra aqui, tá? Tem até um M aqui. 4 pernas ali. Mineradores. Tá? Mineradores. Então, assim, existe, digamos que 10 mil unidades que foram vendidas, saíram das lojas. Quais dessas 10 mil unidades foi usada para mineração? Não tem como saber. Aí você usa a Redditor. Está minerando Monero com a Redditor, onde o equipamento ele é um equipamento que é usado para muitas coisas. Então você destrói a impressão digital de que as pessoas que compraram esse equipamento para minerar criptomoedas e tem criptomoedas provavelmente. Porque esse equipamento para minerar Monero, ele é usado para jogar videogame, ele é usado para fazer trabalhos, para várias coisas. Para fazer filme, para fazer vídeo, etc. Então, com a Monero, os validadores de Nano, usando equipamentos para validar Nano, e outras criptomoedas que são anti-ASICs, a Fuel, Zcoin também é anti-ASIC, você tem chance de ficar anônimo, por quê? Porque você está comprando um equipamento que é usado para várias coisas, não só para mineração. Então você não fica, não tem um alvo nas suas costas de que você está, de que você é um comprador de um dispositivo que vai gerar criptomoedas, e que você tem criptomoedas e pode estar não informando para a Receita, não informando para o fisco do país, não informando para as autoridades que você está se escondendo criptomoedas. Você comprou o computador, pode ser que você esteja jogando videogame. Pode ser que está usando o computador de enfeite. Entre 100 mil unidades, pode ter ali uns 5 mil que compraram para isso. E se todos estão na Redditor, todos estão anônimos. Só que assim, se entrarem na sua casa, como mineração é 24 horas, vão ver que o equipamento está ali e vão descobrir que você está minerando Monero. Mas você tem chance de não ser pego. Tem chance de não passar pelo pente fino. Agora, quando você compra uma ASIC, não é preciso pente fino. Você colocou um alvo nas suas costas porque você comprou a ASIC exclusiva para minerar Bitcoin. Então tem gente, youtuber grande, falando que vai ser anônimo minerando Bitcoin. Não vai ser anônimo. Eles não vão ser anônimos e ponto final. Por conta dessas brechas que eu acabei de mostrar aqui. Certo? Então, pessoal, se você resolver todos esses pontos, você fica anônimo fazendo cadastro em exchange sem KYC. Se você segue todos esses passos. Né? Então, assim, o que acontece?
Eu vou lançar, né? Tô lançando aqui um curso. Lembrando que a parte de segurança da informação, 99% vai ser conteúdo avançado aqui no YouTube. E 1% eu vou transformar em produto, né, em cursos, talvez livros, eu não sei. Porque é uma forma de eu monetizar. Porque dá muito trabalho, é muito conhecimento, muito trabalho, pesquisa para fazer tudo isso. Então eu vou lançar alguns cursos. Vão ser baratos geralmente, então quem se interessar pode me ajudar comprando. Tá? E tem esse curso aqui, né, ensinando a resolver todos esses problemas que eu falei. Tá? Mas você já sabe quais são as vulnerabilidades durante o processo de se cadastrar em exchange sem KYC. Você vai ser identificado e todo mundo está cometendo esse erro e acha que está anônimo e não está. Tá? Então os tópicos do curso aqui. Quais são os potenciais adversários que podem visar suas criptomoedas? A gente já falou sobre isso. A falsa sensação de anonimato ao negociar criptomoedas sem KYC. Daí tem a parte de comunicação. Eu vou falar os tópicos mais importantes, tá? Tem um link na descrição, vocês entrem aqui para saber tópicos, mas fala aqui sobre comunicação anônima com um amigo de confiança P2P através de PGP. Assinando e decriptando mensagens de forma que se torna virtualmente impossível hackear. Então, eu ensino essa técnica nesse curso. Criando e-mail anônimo. Então, existem várias barreiras. Eu vou estar explicando as barreiras e como realmente criar um e-mail anônimo. Ou quase anônimo, porque em alguns casos você vai ter que criar e-mails seguros. Mas existe um meio de impedir que o inimigo chegue até você. Ou provavelmente chegue. Eu ensino. A lista de exchanges sem KYC, como encontrá-las e identificar as novas no mercado presente. O que acontece? Conexão do Tor. Você vai em certas exchanges, a CoinEx, por exemplo. Tenta na CoinEx ou na BingX usar a conexão Tor. Você vai ser bloqueado. Aí aqui, né, eu ensino com essa técnica aqui do Bait IP Ghost, como, mesmo com a conexão Tor, liberar para que a exchange permita que você entre ali dentro, mas você está com a conexão Tor protegido. Daí eu ensino essa técnica, uma técnica de spoofing específica, né, mas existe certas manhas e é um pouco perigoso também usar, mas é um meio, tá? É uma alternativa. Anonimizando uma criptomoeda de blockchain aberta com Bitcoin após a compra via P2P ou em exchanges brasileiras ou internacionais, mesmo com Pix. Daí eu explico o meio de ficar anônimo, vai sair um pouco caro, mas é um meio, né? Tem taxas, tal, etc. Gastando Bitcoin anonimamente, para manter o anonimato ao gastar Bitcoin ou outras criptomoedas de blockchain aberta, basta seguir o processo inverso. E vendendo criptomoedas por fiat, mantendo o anonimato da maioria das transações passadas. Lembre-se, os criminosos, agentes maliciosos e criminosos podem ir atrás de você e te roubar. E ficarem impunes por aí, não vai acontecer nada com eles, certo? E você não tem arma, nada para se defender, então você tem que esconder isso desses criminosos e ponto final. Legítima defesa em certos países onde a impunidade impera, tá? Para evitar que criminosos saibam quanto você ainda possui em criptomoedas, o que pode colocar em risco sua segurança e vida, etc. Então, vocês leiam aí direitinho, tá? É um curso barato aí, no momento ele está aí R$ 109,99, pode pagar em 12 vezes sem juros. É pelo grupo do Telegram que vai ficar hospedado lá. Primeira semana libera, segunda semana libera outra parte, tá? Você tem uns 7 dias ali para testar. Se você não gostar na primeira semana, você pede o dinheiro de volta. Na primeira semana tem conteúdo bom ali também, para você ver o nível do curso. Se você gosta mesmo. Então é só entrar em contato para fazer seu investimento. Agradeço a todos aí que investirem no nosso treinamento. Vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até mais.